A paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Cíntia e hoje nós estamos juntos para estudarmos mais uma lição bíblica. E o título da nossa lição de hoje é Felizes os que são perseguidos. E o versículo para nós guardarmos na mente, no nosso coração, se encontra no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 10. Está na Nova Tradução na linguagem de hoje, que diz assim: Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Então são felizes as pessoas que sofrem perseguição, porque tem um céu, tem um lugar glorioso esperando para todos aqueles que passam por perseguições por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas, por não conhecerem o Senhor Jesus, eles perseguem aqueles que são servos do Senhor. E essa perseguição ela pode se dar de várias formas, pode ser fisicamente. Hoje ainda tem países, que não aceitam o Evangelho, não aceitam falar do nosso Jesus e eles perseguem fisicamente, matam, torturam pessoas e é diferente, do que nós vivemos aqui no Brasil. Nós temos liberdade de nos expressarmos, mas existe também aquela perseguição velada, aquela perseguição que às vezes a pessoa não declara, não expõe aquela perseguição, mas persegue-nos quando querem ferir os nossos valores, os nossos princípios, querem mudar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar e querem, muitos querem fazer com que as pessoas nos considerem homofóbicas ou coisas desse tipo. Então nós temos que, seja qual for o tipo de perseguição que nós estejamos sofrendo, vivendo, mas nós temos que lembrar que são felizes, são mais que felizes as pessoas que sofrem perseguições, porque o reino dos céus é dela. Então nós temos um reino, nós temos um lugar preparado para todos aqueles que aceitaram a Jesus, todos aqueles que são fiéis ao Senhor até o fim, tá ok? E na nossa história bíblica de hoje, nós vamos falar sobre um discípulo de Jesus que foi perseguido e nós vamos ver como que a igreja se portou, como que ela se comportou, como que ela reagiu diante dessa situação, tá bom? A nossa leitura bíblica, ela está registrada no livro de Atos, no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 19. Nós vamos começar lendo o versículo 1, que diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Então, a igreja primitiva, depois que Jesus morreu, ressuscitou, eles foram crescendo e eles, cada dia o Senhor ia aumentando aquelas pessoas, que haviam de ser salvas, aquelas pessoas que aceitavam Jesus como seu Salvador, e a igreja estava só crescendo. E o rei Herodes, ele não estava satisfeito com o crescimento da igreja. Ele estava preocupado porque a igreja estava crescendo demais. E ele pensou em formas de acabar com a igreja, de que ela perdesse a força, aquele crescimento que ela estava tendo. E dessa forma, ele mandou matar a Tiago, um dos discípulos de Jesus. Ele mandou matar a espada. Com isso, ele viu que agradou aos judeus, ele resolveu mandar prender Pedro, porque Pedro
era o líder da igreja. Então, ele deu ordens para que prendessem a Pedro, para que levassem Pedro preso. E ele tinha a intenção de matar Pedro também, assim como ele tinha matado Tiago. E assim Pedro foi colocado na prisão e tinham 2 soldados vigiando ele enquanto ele dormia. E ele estava preso por correntes, né? Aqueles soldados prenderam ele, vigiavam ele como se ele fosse um criminoso, como se ele fosse perigoso. Mas os servos do Senhor, eles não são perigosos, eles não são ameaças para ninguém. Pelo contrário, a igreja do Senhor, ela cumpre um papel de resgatar vidas que estão aprisionadas por Satanás. Mas ali ele estava sendo preso e ele era vigiado por 16 soldados que iam revezando. E Pedro estava dormindo e Herodes tinha plano de matar Pedro. Enquanto Pedro estava ali, preso, sendo guardado ali por aqueles soldados, a igreja estava reunida. A igreja, ela estava orando, eles se reuniam nas casas uns dos outros e ali eles oravam e buscavam ao Senhor. E eles oravam dia e noite, eles estavam orando por Pedro, para que o Senhor pudesse guardar Pedro, que o Senhor fizesse um milagre. E eles oravam, não se cansaram de orar, né? Oraram sem parar pela vida de Pedro. E nós, quando nós estamos diante de um problema, de uma dificuldade, é isso que nós temos que fazer. É isso que Deus quer que nós façamos, que nós possamos orar ao Senhor, buscar ao Senhor, contar para Ele o que está acontecendo e confiar que Ele vai resolver todos os nossos problemas. Enquanto a igreja estava ali orando, Pedro estava na prisão, sendo guardado ali por aqueles soldados, vigiado 24 horas, e Pedro dormindo. De repente, uma luz muito forte iluminou aquela prisão e apareceu um anjo do Senhor. E esse anjo falou para Pedro se vestir, calçar as sandálias dele, mas Pedro estava acorrentado. A Bíblia diz que as cadeias soltaram, né? Aquelas correntes se soltaram e Pedro, ele levantou e ele vestiu ali a sua roupa, pegou a sua sandália e eles foram passando e o anjo ia na frente de Pedro e Pedro foi andando e as portas da prisão, elas iam se abrindo sozinhas e eles iam passando até que eles passaram pela porta principal e quando Pedro percebeu, ele já estava na rua e ele estava pensando que ele estivesse sonhando, né? Ele pensou que fosse um sonho, mas quando ele se deparou ali naquela rua e passou um pouco, o anjo se ausentou dele e ele viu que era real o que estava acontecendo. Então Pedro resolveu ir lá avisar os irmãos, né, o que Deus tinha feito por ele. Assim como nós, quando Deus nos dá uma bênção, um livramento, alguma coisa que Deus faz por nós, nós também devemos anunciar para que as pessoas possam também se alegrar e também aumentar e fortalecer a fé dos irmãos. E ele foi. E lá de noite tinha uma casa, estava lá as pessoas orando, pedindo a Deus pela vida de Pedro. E Pedro, né, chamou e a Bíblia diz que Rode foi ver quem era. E quando ela ouviu a voz de Pedro, ela nem atendeu ele.
já voltou e foi contar para os irmãos o que estava acontecendo. Só que eles ficaram tão surpresos que eles nem acreditaram. Eles falaram: não, você está imaginando coisa. Ela falou: não, é Pedro, o que eu vi é Pedro. E quando eles viram que era Pedro, eles se alegraram muito, né? E Pedro não entrou, Pedro só falou com eles, falou: ó, fale para os irmãos aquilo que Deus fez, né? E ele foi para um outro lugar seguro e assim Deus realizou aquele grande milagre. Ele foi perseguido, mas ele tinha uma igreja, ele tinha pessoas que estavam junto com ele orando, buscando ao Senhor, e o Senhor deu a ele esse grande livramento, porque ele ainda tinha muitas coisas para realizar para o Senhor Deus, tá bom? E nós vamos orar, agradecer ao Senhor. Querido Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra, obrigada por Tua fidelidade, por tudo que o Senhor fez e faz por cada um de nós, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado todos os dias. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos contar e confiar no Senhor em cada situação das nossas vidas, porque o Senhor é o nosso socorro presente na hora da angústia, o Senhor está sempre conosco nas aflições e também nos momentos bons. Obrigada por tudo, Senhor. Nos ajude, nos dê força, Senhor, para que nós sejamos fiéis ao Senhor. Em qualquer momento, em qualquer situação, que nós possamos ser fiéis ao Senhor. Continue conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Então, meus amores, vamos continuar fiéis ao Senhor. Se passar por alguma situação, alguma perseguição, se alguém de repente zombar de você porque você é crente, porque você serve a Deus, pela maneira como você vive, que você possa orar por essas pessoas, né? Porque elas ainda não conhecem a Jesus, para que essas pessoas cheguem ao conhecimento do Senhor Jesus. E nós vamos sempre lembrar que são felizes, mais que felizes, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, por causa do nosso Deus. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até a próxima!